Vamos pro próximo. Eu não acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total. Eu acredito que o Silas Malafaia fala daquilo que ele não conhece. Só quem vive essa história que eu e Marcos vivemos é capaz de ver que a nossa família é uma família normal. Eu não acredito que dois homens ou duas mulheres tenham capacidade para desenvolver um ser humano. Essas foram palavras do pastor Silas Malafaia. A frase de uma pessoa que não tem amor, como a do Silas, a gente não pode credibilizar. Esses são os pastores Marcos e Fábio. Eles são homossexuais, têm 2 filhos adotivos. Eu gostaria de saber como é que vocês se conheceram. Nós nos conhecemos logo no início de quando a gente estava pensando sobre a igreja, né? Como criar uma igreja que pudesse aceitar a todas as pessoas e também as famílias dos homoafetivos. O Fábio já havia sido pastor da Igreja Universal e veio de uma caminhada de distanciamento de Deus e juntou a fome com a vontade de comer. A gente amava Deus, a gente era de uma mesma orientação sexual e começamos a viver um grande amor. O que a gente fala que a igreja contemporânea que nasceu em cima do nosso amor. Quanto tempo vocês estão juntos, Fábio? Vou completar agora 7 anos. 7 anos. Então veio a ideia de adotar uma criança. Eu sempre tive um sonho de ser pai, de ter uma família completa. Quando eu me casei com o Marcos, nós fomos uma família. E faltava alguma coisa nessa família. E nós conversamos e tivemos a ideia de adotar. Quando eu vi o Felipe pela primeira vez, o Felipe foi amor à primeira vista. Né? Foi? Foi algo assim, muito emocionante. Nós descemos a escada do abrigo e o Felipe estava sentado, né? E quando eu olhei, eu falei, tá ali o meu filho. E eu confesso que eu tinha medo. Medo do preconceito. Claro. Medo de não ser aceito. E medo daquela criança que eu tanto esperei não receber o amor todo que estava guardado aqui dentro de mim. Você fica até emocionado, claro. O amor que estava guardado. E eu falei, será que eu vou ser rejeitado? Era uma criança já grande, né? Porque Quantos anos ele tinha? Felipe, na época, nós conhecemos ele um dia antes dele completar 7 anos de idade. 7 anos. E eu vi o Felipe bem sério, uma criança magrinho, muito fechada, muito magro. Pesava quanto? 17 quilos. Uma criança muito magra. E eu cheguei pro Felipe e eu levei um doce. E naquele momento o Felipe olhou pra minha mão e perguntou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é um presente. Aí ele, pra quem o presente? Aí eu falei, esse presente é pro meu filho. Aí ele, seu filho? Onde mora o seu filho? E eu falei pra ele, meu filho, ele mora aqui, no meu coração. Por quê? Ele falou, por que mora no seu coração? Aí eu falei, porque eu não estou procurando. E ele falou, pode ser eu. Naquele abrigo, o Felipe não estava sozinho, ele estava acompanhado do Davidson. Como é que foi quando vocês encontraram o Davidson? Foi muito interessante porque o abrigo estava sendo encerrado, as crianças estavam sendo transferidas e tinha ficado o Davidson, o Felipe... Só os dois? E mais alguns irmãos que voltariam para sua família. Sei. E aí sempre os dois juntos, naquele momento os dois juntos, e o Davidson chegou perto da gente, eu perguntei, Davidson, o que você vai querer ser quando crescer? E aí foi quando ele conquistou a gente, porque eu perguntei para ele, ele disse, eu quero ser pastor quando crescer. E aí a gente foi contatado pela psicóloga da Vara, dizendo, olha, o Davidson está em processo de depressão, porque ele viu o Felipe sendo adotado e ele falou que ele queria muito ir, né? Então ali a gente teve a certeza que os dois eram pra gente.
Vocês já conversaram com os meninos sobre a questão da homossexualidade? Eles aceitam? Como é que é essa questão na escola? Bom, a questão do preconceito, nós somos orientados pelo Serviço de Psicologia da Vara da Infância a contar. Certo. Né? E na primeira noite que o Felipe dormiu lá em casa, eu fiz questão de contar para ele. E eu perguntei para ele, você já percebeu que a sua família é diferente? Aí você tem 2 pais, você tem as suas avós, mas você não tem uma coisa. Aí ele falou, realmente, eu não tenho mãe. Aí eu falei assim, realmente, você não vai ter mãe. Você sabe por que você não tem mãe? Aí ele falou, não. Eu falei, porque o seu pai Fábio é casado com o seu pai Marcos. Certo. Então você vai ter 2 pais. E você vai ter 2 pais. E você tem preconceito? E ele olhou pra mim e perguntou, pai, o que é o preconceito? Eu falei, olha, o preconceito é algo que existe no coração das pessoas. Existem pessoas que não gostam de gente porque ela é mais gordinha, porque ela tem uma pele mais escurinha, por diversos motivos. Você vai ter preconceito dos seus pais? Aí ele falou assim, não, eu amo vocês do jeito que vocês são. A nossa família, ela vai junto ao mercado, nós frequentamos a escola, nós somos bem presentes na educação deles e nunca sofremos nenhum ato de preconceito. Para finalizar, gostaria que vocês falassem para mim uma frase, uma palavra do que esses meninos representam para vocês. Eles são o maior presente que Deus podia ter dado para a nossa família. Perfeição de Deus. Pra mim, tudo bem que eu tenho 2 pais. Eu amo muito os meus pais. Eu fico arrepiada, emocionada, porque eu sei que hoje em dia, aqui no Brasil, os heterossexuais preferem adotar meninas brancas de 1 a 2 anos. Então, eu fico muito feliz que esses 2 meninos tenham encontrado um lar de pessoas que os respeitam e os amam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem héteros na fila para adotar criança em quantidade gigantesca. Né? Bebezinho. Não, crianças, em quantidade gigantesca. Eu acho interessante que o camarada ali falou que eu não tenho amor, capacidade de me julgar, não me conhece e sabe se eu tenho amor ou não, porque uma frase incompleta, então vamos completar a frase. O que é que eu disse? Eu não acredito que 2 homens e 2 mulheres possam criar uma criança. Vamos ver daqui a 30, 40 anos essa geração. Isso é uma coisa nova. E eu, na universidade, cansei de ouvir professores dizer isso aqui. A criança, quando nasce, o seu primeiro objeto de amor é a mãe. Ela precisa da figura paterna para fazer uma ruptura entre ela e a mãe. É a partir da figura paterna que a criança faz diferenciação entre si, a mãe e o mundo. Isso eu ouvi na universidade. Isso eu ouvi. Bom, meu então, filho querida, nasceu errado, ele nasceu adorando o pai. Olha só, essa questão de gay criar criança é de agora. Toda a história do ser humano tem homossexualismo. Toda a história. Toda a história do homem. Homossexualidade. Homossexualismo. Homossexualidade é uma condição, eu não acredito. Homossexualismo é um comportamento. Por isso que eu chamo de homossexualismo. Eu não chamo de homossexualidade. Homossexualidade é uma condição, eu não acredito que é condição. Eu acredito que é um comportamento, então é homossexualismo. Então, eu não acredito, é um direito que eu tenho. Eu não acredito que alguma área, em algum momento, porque, minha filha, Deus na Terra só criou 2 instituições, família e igreja. Deus não criou mais nada aqui na Terra, a família e a igreja. Toda a história da civilização humana até aqui é construída, o homem e uma mulher e sua prole. Isso é antropológico, isso é sociológico. Toda a história, vamos ver daqui a 50 anos, 60, 70, 80, porque isso é uma novidade na sociedade. Aí nós podemos medir, certo? O que é e o que não é. Por enquanto, só coisa bonita na televisão. Mas não podemos dizer que vai ser feio também, né? Não, eu vou dizer que vai ser feio porque Deus não criou 2 homens e 2 mulheres para criar criança. Mas Deus fez um homem e uma mulher para ser pai e mãe. É isso que eu creio. Tudo bem, eu entendo, mas veja, se Deus criou todos nós à sua semelhança, Ele criou os
Macho e fêmea. erradinhos Ele não também? criou gay? E os erradinhos? Ele não criou gay, ele criou macho e fêmea. Mas ele não criou todas as suas semelhanças? Macho e fêmea, é comportamento. Mas e os gays? Minha filha, Vamos tem matar vários eles? comportamentos. Não estou mandando matar. O que a gente Não tô faz dizendo pra com matar. eles? Você sabia que tem gente que gosta de ter relacionamento com cachorro? Você sabia Você tá disso? É uma comparando? opção da Você tá pessoa. comparando? Mas é uma opção. Eu estou falando de opção sexual. Peraí, é uma mas opção, tudo bem, ué. então vamos pegar por outro lado. As crianças estão felizes lá. Era melhor ter ficado Olha, lá no... Peraí, televisão é uma coisa linda demais. Não, calma. Eu conheço os dois pastores, viu? Primeiro, nós não consideramos eles pastores, eu queria dizer Mas isso. A eles igreja consideram, evangélica... mas eles se consideram. Aí cada um eles tem a podem- sua opinião. Não, né? Cada um tem a sua opinião. Claro, Vai lá para a mas você igreja. acabou de falar que Vai não tem para a sua opinião. igreja católica para dizer quem Mas é padre calma, ou não. não foge pra católica, a gente tá falando aqui. A igreja evangélica não reconhece Eles foram criados num lar Não evangélico, reconhece. cada um tem a sua opinião. Isso você veio falar aqui Não, eu desde o estou falando começo. da igreja evangélica, Eles Luciana. acham que eles são evangélicos. Tá, mas para nós não. Pra nós quem? Para nós, os evangélicos. Mas ele também é evangélico. Querida, então vamos ter as prostitutas evangélicas. São os de Não fora pode ser que vão prostituta determinar. evangélica? Não, são transformadas pelo evangelho. Mas Para continuar não prostituta, pode não ser prostituta continua. evangélica? Não, o evangelho Mas se ela transforma. gostar de ser prostituta? Hã? Se ela gostar? Se ela gostar, então ela não vai ser evangélica. Por quê? Porque ela, para ser, tem que ser transformada. E deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Peraí. Essas crianças estariam num lar, num abrigo, sem serem cuidadas e mais. Quem as largou lá provavelmente foi um heterossexual. Né? Então, eles foram trazidos para uma família de amor, carinho. Só deixa eu terminar. Eu entendo que esses dois pastores, eles têm as melhores das intenções. A gente realmente não pode dizer nem que sim, nem que não, concordo. Eu acho que só o tempo dirá. E eu acho que nenhuma regra pode... Eu acho que toda regra tem sua exceção. Pode ser que dê certo ou não, mas a gente sabe também que tem muito papai e mamãe que abusa de criança. Então, tudo acontece. Então, a gente não está julgando. Eu como apresentadora, me sinto na obrigação de ser aqui imparcial. Então, eu entendo que você tem a sua percepção. Porque cada um... Eu até vou mais longe, eu acho que é percepção, porque opinião nada mais é que uma percepção de uma situação que foi criada ao seu redor desde a época que você nasceu. Baseado em crenças e valores. Cada um tem a sua. Percepção é uma coisa que você pode ter ou não. Crenças e valores são arraigadas. Para mim, Luciana, para eu crer, eu acho que é uma percepção, porque cada um tem a sua percepção da realidade. Calma.